Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Questão de Ordem. A temática de hoje por si só já valeria, o programa já valeria discussão sobre LGBTQIAP+. Mas, na última semana, o pronunciamento do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, trouxe uma polêmica que a gente vai abordar também no programa de hoje, no Questão de Ordem, que foi justamente, por um lado, algumas reações homofóbicas, algumas brincadeiras, que infelizmente quem está no dia a dia, na luta pela classe, já está acostumado. Por outro, a reação de pessoas que estão na luta no dia a dia pela bandeira e que também criticaram a fala do governador por acreditar que ela possa ser de marketing, pensando nas eleições de 2022. Conosco, então, para falar sobre essa temática bastante polêmica, mas não menos importante, melhor dizendo, do que polêmica, o nosso professor, também advogado e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da Subseção de Santa Maria do Rio Grande do Sul, professor Alberto Gersh. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso Questão de Ordem, professor. Certo, então gostaria de cumprimentar todos que estão nos assistindo em algum momento. Gostaria de agradecer ao Quintana pela lembrança do nome, fico muito lisonjeado para fazer o debate a respeito dessa pauta. E realmente, a gente teve uma repercussão, né, positiva e negativa recentemente a partir da fala do governador, que impactou bastante em nível de Brasil, né, a partir especialmente das redes sociais, envolvendo o fato dele assumir publicamente, né, em rede nacional, a sua orientação sexual. Para quem não me conhece, eu sou um pesquisador do tema da diversidade sexual e gênero há muitos anos, desde a graduação. Comecei a estudar o reconhecimento das uniões homoafetivas como família antes mesmo do Supremo Tribunal Federal decidir, né, com o primeiro caso lá em 2011. E a partir disso, nesse ano, está se fechando uma década, né, de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal envolvendo orientação sexual e identidade de gênero. A partir da fala do governador, inclusive, eu tomei a liberdade de, nas minhas redes sociais, compartilhar um vídeo que eu fiz no intuito de gerar reflexão a respeito do que eu estava vendo nas redes, que me causou estranheza, assim, ou pelo menos o mínimo de indignação, que era o fato de observar que pessoas da própria comunidade LGBTQIAP+, estavam gerando discursos de ódio ou práticas de intolerância, até mesmo como haters, a partir do acontecido, né? E, muito embora eu tenha minhas ressalvas quanto ao modelo de governar, o pensamento político ideológico do governador, e quem me conhece sabe que, historicamente, ao analisar minha biografia, eu não tenho um alinhamento político partidário. Na verdade, como especialista de direito constitucional e membro da Comissão de Direitos Humanos e presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB de Santa Maria, eu sempre defendo direitos humanos fundamentais. Então, naturalmente, vocês vão me ver fazendo elogios e críticas à esquerda, elogios e críticas à direita, porque eu me atenho a fazer comentários técnicos científicos. E aí eu me senti, então, na obrigação, né, pela posição que eu tenho na defesa da causa, e especialmente por lugar de fala, afinal de contas, eu sou um homem gay, de comentar a respeito daquela situação e gerar reflexão a respeito. E o que eu vi em algum determinado momento? Né, muitas pessoas criticando o governador por ele estar fazendo isso em rede nacional com o objetivo marqueteiro de se lançar para uma possível campanha presidencial. Até não digo que a intenção, os interesses dele não sejam esses, né? Mas a questão, ao meu ver, e que quem defende realmente diversidade sexual e gênero deveria considerar é o fato de que, independente de quais sejam as suas intenções, independente de qual o objetivo, independente do que a assessoria dele vislumbra com isso,
o fato que acontece naquele dia não deixa de ser um momento histórico, um divisor de águas e um marco para quem realmente luta por inclusão social de pessoas que são historicamente discriminadas por serem quem são. Independente de ser o Eduardo Leite, independente de ser o estado do Rio Grande do Sul, naquele momento nós temos um governador de estado membro da federação assumindo num país altamente LGBTfóbico a sua orientação sexual. O que deve se levar em consideração é a posição social, política que um governador tem. A visibilidade, a respeitabilidade que um governador tem em estados que são democráticos como o nosso. E aí eu vi muitas pessoas atacando, reduzindo aquele momento histórico a questões partidárias. Aí eu tenho N ressalvas quanto ao modelo de governar, mas não levo em consideração isso diante daquele advento, e que eu penso que as pessoas deveriam pensar sobre. Mesmo que as intenções sejam essa, né, e quem é da comunidade LGBTQIA+, talvez deva ou deveria se lembrar do quanto é difícil a gente se assumir para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente gosta, para as pessoas que a gente tem intimidade, o quanto a gente leva tempo para se aceitar, para depois fazer essa revelação e ainda assim num campo muito fechado, de uma esfera de foro muito íntimo. Né? E ele fez isso em rede nacional, gerando visibilidade à causa. E aí, obviamente, alguns vão dizer, mas ele apoiou um presidente que é homofóbico. Mas tem tantas pessoas que apoiaram também causas, né, que, na sua visão, são secundárias em detrimento de filosofias maiores. E eu não estou passando pano para isso. A questão é que, pelo menos, ele teve a hombridade, em algum determinado momento, de eu fazê-lo e ter coragem para isso, porque ele poderia também não ter feito. E se ele não tivesse feito, a gente não estaria debatendo isso agora. Será que a gente já pensou e já refletiu do quão importante esse momento é para as gerações futuras? Para uma criança que está olhando TV hoje e está vendo um político do alto escalão de um estado muito relevante e importante assumindo a sua orientação e isso passando a ser naturalizado? Quantas vezes a gente viu isso acontecer na história do Brasil? Eu não me lembro quando eu era criança disso acontecer. As crianças de hoje vão poder lembrar quando isso aconteceu. E aí a gente está sendo reducionista, radical, intolerante, como todos aqueles que a gente critica, quando a gente reduz esse momento a questões simplesmente partidárias. Não é dessa forma que a gente evolui com o tema, não é dessa forma que a gente avança na causa, mas é com visibilidade, com representatividade. A gente acabou de sair do mês de junho, onde o mês inteiro a gente pedia visibilidade, orgulho, representatividade. E quando isso acontece, a gente reduz isso à filosofia de vida, ao alinhamento político, às questões que são secundárias ao tema. E isso, para mim, é inadequado. E por isso eu venho debatendo isso com o intuito de que as pessoas que defendem os direitos LGBTs não se tornem radicais e intolerantes como aqueles que nos atacam por ser quem somos. O senhor tocou num ponto, Vocês... pegando o gancho, professor, e se o senhor me permitir, Claro que sim. até para o senhor continuar nessa linha que eu acho muito interessante, muito importante, e até vou fazer uma confissão, professor. Uma pessoa perguntou para mim se eu achava que o governador estava buscando se aproveitar
desse momento, faltando um pouco mais de um ano para a eleição presidencial, onde ele é pré-candidato pelo partido dele, e em rede nacional. Aliás, até é uma das críticas do ex-deputado Jean Willis, que ele estaria fazendo já campanha na mídia comercial, né? Onde essa mídia estaria escolhendo o candidato, já pensando nessa eleição. E eu respondi para essa pessoa que não é o meu lugar de fala. E por que eu digo isso, professor? Não é no sentido de distanciamento, ao contrário. É muito fácil eu fazer uma análise fria, só política, onde eu vou ser bem sincero com o senhor. Se for fazer uma análise política, eu acho que ele se prejudicou. Porque nós temos dois polos entre os conservadores e homofóbicos, no qual a classe é atacada diariamente, que jamais vai acolher o governador, ainda mais após a revelação, ou melhor, após o seu pronunciamento. E também nós temos a classe da esquerda, que já tem pessoas mais atuantes há mais tempo em relação a essa bandeira e partidos mais identificados com essa causa, que também não irão acolher o governador. Então, eu honestamente, mas é uma avaliação superficial minha. Mas quando eu digo que não é meu lugar de fala, professor, é que eu não estou no dia a dia, e aí eu vou ver, eu penso num depoimento de um repórter da Rede Globo que fez justamente no dia do orgulho LGBTQIAP+, falou sobre sair à rua de mão dada com a pessoa que ama, não sentir medo de agressão. Eu não sei o que é passar por isso. Então é muito fácil para mim achar que diminuir esse momento achando que é apenas marketing político. E eu acho muito interessante, e isso é que me causou surpresa, professor, justamente porque não conseguiu se separar a visibilidade, o momento da discussão, de oportunidade de visibilidade e se aprofundar nisso, buscando o seu respeito, porque as agressões do outro lado, em termos de homofobia, óbvio que viriam. Mas o que se viu foi já uma discussão pensando em 2022. E isso me chamou a atenção porque eu digo, isso não deveria ser discutido na hora do pleito eleitoral e nesse momento se discutir a causa? Exato. A tua análise é perfeita enquanto ele se beneficiar ou ele se prejudicar. Porque quem é radical, oposta à ideologia dele, vai continuar pensando contra, independente da questão da orientação sexual ou identidade de gênero dele. Quem é do seu alinhamento político ideológico, mas que é conservador à causa, vai deixar de tê-lo como uma referência política. E a pergunta é muito simples, e a resposta mais simples ainda, se ele se beneficia com isso ou não. O Brasil, estatisticamente, é o país que mais violenta a população LGBTQIA+. O país que mais mata pessoas transexuais no planeta Terra. A pergunta é, se assumir homossexual num país como esse, beneficia ou prejudica? Me parece que é uma análise muito simples de se fazer. Então, obviamente que ele tende a ter muito mais a perder do que a ganhar. Mas foi um momento importante e que ele poderia não fazê-lo, porque ele não dependia disso para se eleger. Ele se elegeu governador do estado, ele já foi prefeito de uma cidade grande, com outras pautas, sem precisar se assumir publicamente, muito embora as pessoas soubessem, porque ele nunca escondeu. E tem outra coisa para dizer também na questão da discussão política partidária. É muito mais fácil tu ser um político gay num alinhamento ideológico de esquerda do que tu ser um político gay num alinhamento político ideológico de direita. Olha quantas barreiras esse político precisa enfrentar dentro do meio das próprias pessoas que, na maioria das vezes, não dependem da pauta. Quantas vezes isso pode ter sido levado em consideração dentro das prévias do partido? O quanto é difícil e mais tortuoso o caminho de alguém que decide um alinhamento político, mas que por questões outras ideológicas está dentro de um segmento que, em relação a esse tema, o discrimina. O caminho dele é muito mais tortuoso.
E isso as pessoas não levam em consideração. O quanto ele fez um movimento contra-majoritária para conseguir chegar ao governador de um estado sendo gay com um partido de direita. E as pessoas não pensam sobre isso. Mas elas deveriam pensar, porque justamente o que ele faz naquele dia não é algo que deveria ser levado para o plano do partidarismo, porque ele tinha muito mais a perder com isso. Mas, ao fato de ser ele ou ser qualquer outra pessoa, ser o Rio Grande do Sul ou ser qualquer outro estado, era o chefe do poder executivo estadual de um estado da federação assumindo publicamente isso e dando visibilidade à causa de um mês que havia acabado de encerrar, onde nós passamos todo o mês de junho, e isso aconteceu em início de julho, 1º de julho, salvo engano, pedindo respeito, visibilidade, representatividade. E quando a gente a tem, a gente reduz isso ao patamar ideológico partidário, desmerecendo aquele ato e desmerecendo todo o debate que gerou, a partir disso, inclusive gerando conteúdo para um programa de altíssima relevância social como o teu. Quantas pessoas pararam para discutir isso? Quantas pessoas começaram a refletir a respeito desse tema? Quantas pessoas nesses fundões de Brasil viram que é possível? Quantas pessoas do próprio alinhamento político, partidário, conservador ao qual ele representa, entendem que precisam ter a sua sexualidade respeitada e a sua identidade de gênero também, independente dos meios que transitem. E isso deveria ser levado em consideração. Então, o que eu tenho percebido, e quando eu fiz aquele vídeo nas redes sociais que viralizou muito, assim, teve muitas visualizações, atingiu muitas contas, né? Era devido ao fato de direcionar esse discurso para a própria comunidade. Porque nas minhas falas eu sempre digo que quem deveria estar ouvindo aquela discussão não estava ali, que é a população heteronormativa. Né? E quase sempre nesses eventos, quem se interessa pelo tema não são essas pessoas que impõem as regras sociais. Mas dessa vez, eu me senti na obrigação de fazer um vídeo para a comunidade, para alertar que a gente estava se tornando nos comentários e nos compartilhamentos e a forma que a gente estava conduzindo isso, naquilo que a gente mais rechaça, teme, abomina, que são as pessoas intolerantes conosco. E sobre isso, a comunidade precisa começar a discutir, né? A pauta da orientação sexual e da identidade de gênero, obviamente que, historicamente, vai ter um alinhamento centro-esquerda, ou muito mais esquerda, ou extrema-esquerda, por questões óbvias, mas seria uma irresponsabilidade desse segmento não querer atingir todos os outros gays, lésbicas, trans, travestis, queers, intersexes, assexual, pansexual, que tem um alinhamento político ideológico diferente do seu, porque a questão aqui é a orientação sexual e a identidade de gênero. Então me soa hipócrita, né, a gente fazer uma defesa de direitos seletiva, darwinista, segregadora, mais excludente do que inclusiva, quando a gente separa que quem deve ter esses direitos reconhecidos ou a visibilidade correta seriam o pessoal da população LGBTQIAP+, que não seja de direita, ou de centro, ou de extrema direita. Né? É a vítima de hoje se tornando o opressor de amanhã. E isso é muito perigoso, né, diante das pautas. Então, o objetivo é realmente repensar que tipo de sociedade a gente quer. Se a gente reivindica representatividade nos postos de comando,
E quando se tem a oportunidade disso acontecer, a gente só leva em consideração as pautas partidárias. Professor, pegar esse... Obviamente, Perdão, desculpa, professor. desculpa, Não, eu queria só pegar um gancho, e desculpa lhe interromper, mas justamente até para não fugir dessa questão, da gente chegar no como. Eu acho que o senhor falou uma coisa muito importante, entre várias falas importantes e fundamentais, professor, que é quando a gente faz um discurso, geralmente quem acaba consumindo esse discurso é quem já apoia a causa. O sonho, o ideal é conseguir alcançar cada vez mais pessoas para que se obter minimamente o respeito, a dignidade, os princípios que o senhor colocou na abertura do programa, porque quando a gente fala da luta da diversidade sexual e gênero, a gente não está falando de uma imposição como as pessoas devaneiam em relação a como deve ser um modelo de família, como, enfim, os discursos mais conservadores impossíveis, mas no sentido de alcançar a busca pelo respeito, a busca de poder ser feliz, ser diferente, no mundo muitas vezes que rechaça, que quer julgar o próximo sem entender a causa. Mas quando a gente vê uma reação como essa, o senhor já bem colocou também, que isso, em vez de enaltecer a causa, pelo contrário, dá munição para quem já tem preconceito, para quem não escuta, usar isso como subterfúgio e argumento para atacar, como conseguir esse diálogo entre quem está diariamente nessa luta, quem está diariamente brigando por esses direitos, professor, para que se obtenha o objetivo final, que é justamente o respeito da sociedade, que é sabermos viver e conviver em harmonia e respeito, onde as pessoas não fiquem em julgamento de valores em relação a terceiros, que é o que acaba acontecendo hoje, só que a consequência, para quem não se importa com essa pauta, o professor já explicou, a realidade no Brasil, o número de pessoas mortas, existe uma estatística, eu estava lendo antes do programa, professor, que é uma média de, se a gente for analisar o contexto como um todo, pelo menos uma pessoa por dia é morta no Brasil que está inserida dentro da classe LGBTQIAP+. Tranquilamente, esse número talvez seja até superior, mas para as pessoas refletirem a consequência ou a gravidade desse problema. Mas aí toda essa pergunta gigantesca, professor, para a gente chegar no como. Como promover essa discussão justamente para as pessoas entenderem que acima da luta partidária ou ideal político partidário, existe uma questão social que é mais importante nesse momento. exato. Então, o plano da reflexão, né, Quintana, fica nisso. Né? O que a gente realmente almeja? E a discussão, então, era, ou ainda é, obviamente, de que a gente consiga, né, ter equidade e respeito ao ponto de conseguir assumir papéis de poder, de representatividade, de visibilidade. E muitas vezes a gente está fazendo esse discurso para as pessoas que já conhecem como funciona a luta pela causa. A gente precisa acessar outras pessoas. Também já é sabido, e aqui eu falo como professor, que todo discurso radical, intolerante, impositivo, mandamental, pedagogicamente, não funciona. Né? Quando que a gente aprende? Né? Quando as pessoas nos instigam a pensar sobre, não quando elas tentam nos impor algo. Resolvemos esse problema de forma simples, não se resolve problemas complexos de forma simples. Né? A gente precisa pensar em várias alternativas para isso. Alcançando só um segmento da sociedade, isso também auxilia? Também não. A gente precisa alcançar isso de forma plural e talvez a gente seja clichê de que a única forma de se acessar isso é através da educação. Mas como gerar esse acesso à educação de forma que essa reflexão apresente resultados concretos e práticos no menor curto espaço de tempo? Né? É debatendo o tema, conversando sobre o tema, não deixando esse tema ser um tabu, né? Levando esse debate para o seio familiar, para a igreja, para o trabalho,
Um dos segmentos que o mercado mais está preocupado no momento é na capacitação dos seus colaboradores sobre diversidade e inclusão. Eu faço esse trabalho, né? Presto consultoria para empresas, né? Formo pessoal de recursos humanos para refletir sobre a importância do respeito à diversidade, automaticamente não promovendo exclusão social. Isso melhora o desenvolvimento, a criatividade, o desempenho do colaborador na empresa, assim como também evita que a empresa perca dinheiro por deixar de captar clientes, né, da própria população LGBTQIA+, ou receber processos, demandas judiciais por desrespeito a isso. Como recentemente, o shopping de uma cidade da capital do Nordeste, de uma capital do Nordeste, foi condenada por um segurança de um serviço terceirizado, e aí entra as relações cíveis, que impediu uma mulher transexual de acessar o banheiro feminino. Então, as pessoas, infelizmente, elas só começam a entender algumas coisas ou começam a se interessar por algumas coisas quando mexe no bolso. Quando começa a mexer com dinheiro, né? E os processos judiciais, eles têm sinalizado isso, né? Que existe uma possibilidade latente das pessoas perderem grana por não respeitar direitos fundamentais de que a sociedade é plural e diversa e que elas, por terem essas características, devem ser incluídas e não excluídas. E aí vai da questão da orientação sexual e da identidade de gênero a outras temáticas, como a questão racial, a pessoa com deficiência, a pessoa refugiada, né, diversidade estética, né, inclusão etária, de pessoas ou porque são muito novas ou de pessoas porque são muito velhas, das mulheres, e assim sucessivamente em relação a outros temas, como a própria intolerância religiosa, né? Um país que se diz laico, desrespeita a laicidade quando em cargos públicos, né, assume posturas vinculadas a pensamentos religiosos de um segmento em específico. Enfim, eu quero dizer que esses temas eles estão todos conectados, né? E ter um momento como esse que nós tivemos no final da semana passada é crucial para pontuar marcos de avanço na discussão do tema. Então, não adianta a gente promover discussões e debates se quando essas pessoas chegam nesses lugares e têm a coragem de fazer um pronunciamento como aquele, independente das suas intenções, porque ele sabia que ele ia ser atacado por muita gente e mesmo assim o fez, mesmo assim, ele ainda deu visibilidade ao tema, ele deu visibilidade à causa. E se não fosse este ato, a gente não estaria debatendo aqui agora. Assim como muitas outras pessoas também não estariam. Então, só isso já é de se levar em consideração e de agradecer ao ato, independente, né, da gente se alinhar ou não se alinhar com o que partidariamente ele coloca. Uma das maiores críticas que é feita a ele, na verdade, eu acho que é a principal delas, é o fato de que no segundo turno das eleições ele apoiou até então candidato Jair Bolsonaro, que hoje é presidente da República, e a gente sabe que historicamente o presidente Jair Bolsonaro é homofóbico, né? Ele nunca escondeu isso nas suas entrevistas, né? No seu histórico como parlamentar, ele deixa isso claro. Só que as pessoas também não consideram que quando ele faz esse apoio naquela época das eleições, ele faz um apoio com ressalvas, né? Que naquele momento, naquela discussão política, as pessoas, na sua maioria, não elegeram o Bolsonaro. As pessoas foram anti-PT, que era o discurso que se trabalhava na época, né? E que é um alinhamento partidário da linha ideológica do Eduardo Leite. Certamente e implicitamente, quando ele faz isso, ele não está apoiando a fala homofóbica, ele está desaprovando outras questões ideológicas, assim como inúmeras pessoas certamente votariam hoje
em qualquer candidato que fosse anti-Bolsonaro, independente de outras tantas características pontuais que esse candidato possa vir a ter, mas por ser um candidato que poderia fazer uma transformação naquele sistema político da época. E assim, né, se refletir a respeito do porquê se apoia ou não se apoia alguém em determinado momento. É do jogo político, né, mas com certeza isso não foi um apoio à LGBTfobia do até então candidato. Até mesmo porque, e aqui eu não estou fazendo uma defesa do governador, eu estou fazendo uma análise sócio-jurídica do seu governo em relação ao tema. Né? Quando a Gabriela Mendra, que inclusive é minha conhecida, recebeu a homenagem por ser a primeira prenda transexual, né, a ser homenageada no MTG, e eu estava junto porque antes dela fazer a transição, ela ainda na condição de Maurício foi meu colega, né, como peão, ainda como Maurício. E hoje a Gabriela, e em função disso, ela foi muito atacada, porque o movimento tradicionalista é muito conservador. O governo do estado a acolheu, convidou para trabalhar na Secretaria de Cultura como assessora de diversidade. Hoje, ela é uma mulher trans secretária adjunta de Cultura do estado. Coisa que raríssimo tem em qualquer outro lugar da federação. A Gabriela, que eu acompanho de perto, promove políticas públicas em defesa dos direitos da população LGBTQIAP+, dioturnamente. Seja pela temática que defende no governo, e porque é estudante de direito se formando, ou pelo lugar de fala, que é ser uma mulher trans. E isso as pessoas também não consideraram quando atacaram a fala dele. Não olharam para o que ele faz no seu governo em prol da própria população, né? Estão fadadas a só reproduzir, né, discursos prontos da internet. E isso é muito perigoso. Então, meu objetivo é sempre fazer a gente repensar se a gente não está se tornando aquilo que a gente critica, porque a gente não vai avançar, né? As falas vão soar sempre muito superficiais. Professor, é muito interessante a sua fala, e até eu falo tranquilamente sobre isso, porque a gente não adianta tapar o sol com a peneira no sentido de mentir, de negar o contexto. Quando o senhor diz que a fala agressiva, ela tende a não causar a reflexão, do contrário, quando alguém provoca, no sentido de mostrar um exemplo, de dialogar e de trazer para a pessoa reflexões que, num ato de uma discussão mais agressiva, ela não faria. Vou dar um exemplo da pauta sobre o racismo. Logo que surgiram as cotas raciais em relação às universidades, eu achava aquilo um absurdo. Eu dizia, mas meu Deus, a gente tem que criar condições iguais para o negro chegar à universidade, não condições diferentes para ele acessar sem base, sem conhecimento. Esse era meu discurso. Aí um dia assistindo o programa do Serginho Groisman, onde ele, não, creio que não tenha sido a intenção dele, o programa Altas Horas da Rede Globo, ele acaba humilhando o entrevistado em rede nacional, mas não com a intenção disso, mas com a intenção de provocar uma reflexão. Onde ele traz o entrevistado, não sei se você já assistiu esse vídeo, onde ele questiona quantos negros existem na sala de aula, quantos negros ele conhecia, quantos negros estavam na plateia. E ele dizia, não muitos. E o Serginho diz, mas a população negra é a maioria no Brasil. E por que você acha disso? Alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita? E você segue contra as cotas? Sim. Aquele momento, aquele discurso foi para mim. Eu não lembro que idade que eu tinha. Eu devia ter uns 17, 18 anos na época. Mas eu lembro que aquela fala do Serginho Groisman, quase que uma fala pedagógica de um professor, que nem a sua fala nesse programa, em nenhum momento o senhor foi agressivo. O senhor não atacou nem mesmo os homofóbicos, muito menos quem defende a bandeira, e atacou o governador com a oportunidade que se tinha de se discutir essa situação em atacar quem nesse momento praticava a homofobia. Uma fala serena que provoca uma reflexão, que provoca uma discussão. Mas, por um outro lado, professor, a gente vê no dia a dia, não sei se o senhor tem Twitter, não sei se o senhor tem, que é mais uma das redes sociais, das mais variadas que existem, cada dia surge uma nova. As pessoas não dialogam mais, professor.
As pessoas se atacam, as pessoas se ofendem, as pessoas não escutam. E quando a gente vê um cenário como esse, que me causou perplexidade justamente por reações como essa, eu fico imaginando de que forma obter esse diálogo, de que forma conseguir que tomara que esse programa atinja várias pessoas que possam ouvir a sua fala, mas na realidade o que a gente vê vão ser as pessoas. Bom, no último fim de semana, a gente teve uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro, onde pessoas se agrediram, se atacaram, porque eram contrárias justamente ao partido do governador. Partidos de pessoas da extrema esquerda agrediram pessoas que estavam do partido PSDB na manifestação. Eu não consigo vislumbrar uma melhora em termos de sociedade enquanto a gente não praticar o diálogo. Agora, quando a gente acompanha as redes sociais, fica difícil imaginar esse momento chegando. E eu queria saber como o senhor lida com isso, professor, porque o senhor está na linha de frente. O senhor é presidente de uma comissão, o senhor é atuante, o senhor é professor, ou seja, o senhor também é um educador. Não, em algum momento não vem a falta de esperança em relação ao comportamento das pessoas, porque quem está com a pedra na mão dificilmente larga no chão, ela acaba arremessando. Verdade. Olha, acostumado a gente está, porque historicamente é a postura, né, da sociedade brasileira em relação a essa população, e quando a gente faz parte dessa população, a gente já está acostumado a ser atacado. A questão é que eu tenho, embora às vezes momentos como esse pareçam desmotivador, se a gente for analisar a linha do tempo histórica, por pior que tenham sido os marcos e os momentos que nos levaram a um estágio à frente, progressivo, a sociedade ela é sempre evolutiva. Então, a gente tem que perceber ela sempre numa linha à frente, né? O movimento dela é à frente, embora às vezes pareça que está parado, está estagnado, ou que muitas vezes possa retroceder alguns direitos. E por isso a necessidade da vigilância dos direitos que já foram alcançados, para que não se perca. E direitos não vêm de fax do céu, né? Direitos são lutas, né, para conquistar e lutas para manutenção, para que eles se mantenham. Então, são dois pontos importantes em relação a isso. Então, eu vejo ela sempre progressiva. Quando eu vejo a gente discordando, debatendo, mesmo que discordando, mesmo num momento como esse, onde eu me sinto na obrigação de fazer um vídeo para refletir a respeito do tema, porque eu vejo pessoas da população LGBTQIA+, atacando um LGBT porque não tem um alinhamento partidário que gostaria que ele tivesse. Mesmo com isso acontecendo, eu ainda consigo extrair isso de algo positivo, porque nós, pelo menos, estamos num momento onde o assunto é debatido. Isso na geração dos nossos pais, isso era um assunto velado, esse assunto não era discutível. Essas pessoas eram invisibilizadas. Não se toca neste tema. A gente sabe que o fulaninho é gay, a gente sabe que a fulaninha é lésbica, mas não se fala nisso, né? Inclusive nos núcleos familiares. Então, a internet, embora que às vezes meio que sem filtro, ela deu voz às pessoas, né? O que a gente tem se assustado é que algumas vozes são meio que teratológicas, assim, né? Por dizer monstruosas nas suas colocações. Mas ainda assim, dentro de uma democracia, é razoável que as tenha, porque pelo menos se tem. E a partir disso a gente pode saber o que as pessoas realmente pensam, né, para observar onde que a gente precisa melhorar. Esse momento político que o Brasil vive, acumulado com o fator pandemia, na minha visão, serviu para uma coisa específica, né? A gente realmente conhecer as pessoas com quem a gente se relaciona. É porque as coisas ficavam num universo etéreo. A gente fazia de conta que falava, os outros faziam que ouvia, fazia de conta que se respeitava, mas a gente não discutia. Essa polarização ela vem do fruto das pessoas poderem
externalizar o que realmente sentem e pensam. E a partir daí nós teremos um novo estágio, uma nova posição, um novo momento social. Obviamente que enquanto a gente está vivendo esse momento, enquanto a gente está escrevendo a história, parece desanimador, né? Mas as gerações futuras, né, certamente vão ver esse estágio que a gente está vivendo como um divisor de águas, né, na forma de pensar, de agir, de socialmente se relacionar, assim como outros momentos foram importantes, embora difíceis, até com massacre, como o Holocausto, Revolução Francesa, Revolução Industrial, a própria Revolução Farroupilha, né, e esse momento pandêmico e esse ataque que antigamente era físico, pessoal, com machadadas, martelos, né, lá no período dos vikings, hoje é virtual. Não que fira menos, né? Porque palavras são como pregos na tábua, né? Tu pode até retirar o que tu disse, mas aquelas marcas, elas ficam. E por isso a gente tem que ter muita responsabilidade com o que diz, especialmente numa sociedade em rede, como a gente vive. Mas eu ainda consigo extrair isso como algo bom. É sinal que a gente ainda tem democracia, né? Porque o contrário disso é autoritarismo, é ditadura. E a nossa sociedade caminha, não sei ainda, a passos largos para isso. Então, essa efervescência, pelo menos, nos possibilita ver que estamos vivos, né? Estamos pulsando, né? Meio que expurgando alguns pré-conceitos, alguns conceitos prévios que a gente tem sobre as coisas, né? Mas é discutindo conceitos prévios que a gente tem que a gente vai diminuindo, né, a tendência a uma prática discriminatória.